minha paz, meu sossego, meu tudo. Minha prosperidade vem de Jesus, o Rei que venceu. Agradeço ao meu Deus, pois vou prosperar na misericórdia do Senhor. Vem aí. O que tá fazendo? Estou vendo essa revista aqui de Caraguá, olhando as paisagens. Ah, que coincidência, que bom que você está lendo paisagem. Olha essa revista. Essa revista, olha, ela está falando de Praga e Budapeste. Lembra quando nós estivemos em Praga e Budapeste? Então, agora eu estava pensando da gente retomar nossos planejamentos da Grécia e Turquia. Então, eu já estou olhando aqui, tem vários ofertas que a gente pode começar a retomar aquele nosso planejamento. O que você acha? Nós vamos fazer 45 anos de casados, então acho que vai ser bem legal essa viagem, né? É bom, mas na verdade eu não estava querendo viajar, eu estava querendo trocar de carro. Trocar de carro? É. Ué, mas por quê? Porque, veja bem, o nosso carro já tem 8 anos de uso. Os pneus já estão meia vida. Já tem quase 100 mil quilômetros rodados. Os amortecedores nunca foram trocados. E assim vai avolumando o desgaste. Daqui a pouco começa a dar problema um atrás do outro. E outra, como a gente viaja muito, é bom ter um carro que esteja sempre em ordem. Ah, não, mas esse carro tá muito bom. Tá dando pra gente viajar por aqui, por enquanto. Vamos esperar mais um ano. Primeiro a gente faz a viagem e depois a gente troca esse carro. Eu já fui até nas agências olhar os modelos. Nas agências, olhar modelo? Mas por que você foi na agência? Você nem me falou, você nem me consultou? Não, porque eu primeiro queria ver os preços, os modelos, tudo para já trazer o modelo, preço, tudo certinho. Ah, não. Eu não concordo com isso. Primeiro a viagem e depois o carro, senão não tem nem conversa. Eu sou o Milton da Aldete. Eu sou a Aldete do Milton. E nós somos um só para sempre. Essa cena que nós acabamos de ver, ela tem sido muito comum na vida de alguns casais. E a cena que nós representamos, nós entramos em desacordo. Ele tem um objetivo e eu tenho outro objetivo. E isso não deve acontecer no casamento. Nós estaremos falando hoje sobre finanças no casamento. E o casamento, ele é uma aliança entre nós e Deus e entre nós e o nosso cônjuge. E lá em Mateus 19:6 diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quando a palavra diz que nós somos uma só carne, ela quer dizer que nós somos um em todas as áreas, inclusive na área financeira, não é? Então, nós entendemos que a partir do casamento, os objetivos, os planos, os sonhos, as vitórias, as derrotas, elas são decisões do casal e não decisões individuais. E desavenças quanto às finanças, elas são o segundo maior índice de divórcios. O casamento, ele poderíamos comparar o casamento a uma empresa. As empresas, o que elas precisam fazer para ter uma vida financeira saudável? Elas precisam dialogar entre os sócios, elas precisam de planejamento, precisam de orçamento. E o casamento não é diferente. O casamento, a gente pode dizer que nós somos sócios. E o que nós precisamos fazer para o nosso casamento dar certo? Nós precisamos conversar sobre os nossos planos, os nossos sonhos. Nós precisamos fazer um planejamento, um orçamento, porque assim como as empresas, o casamento também pode, se a empresa não tiver um planejamento, não tiver esse tratamento com as finanças, ela pode vir à falência.
E o casamento, ele também pode acabar em divórcio. Finanças é tão importante que se o casal tiver problema na área sexual, isso não afeta a parte financeira. Mas se tiver problema na parte financeira, não tem como ter sexo, né? Cabeça com dívida, não dá pra... Não rola. Não rola. Segundo as estatísticas, mais da metade das pessoas estão endividadas, né? Algumas coisas são essenciais para manter a vida financeira saudável. Primeiro, entender que nós somos apenas mordomo, administrador dos bens que Deus coloca em nossas mãos. Em Lucas 16:11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as coisas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, os casais deveriam, antes de casar, enquanto estão namorando, noivando, fazer um planejamento financeiro. Quando nós casamos, nós fomos comprar os móveis. Primeiro, meu pai tinha cedido um dos imóveis dele para a gente morar, que só tinha quarto, sala e cozinha. E fomos comprar os móveis e compramos só a cozinha e o quarto, não compramos a sala, porque achávamos que o nosso dinheiro não dava para comprar a sala. E também a Aldete trabalhava antes de casar e depois continuou trabalhando, mas eu não queria contar com o salário dela, queria contar só com o meu, dela seria um extra, né? Mas depois, conversando, chegamos à conclusão que dava para comprar a sala. Fomos lá e compramos a sala, né? E nós também queríamos deixar alguma coisa de reserva, porque de repente poderia acontecer algum imprevisto. E nós não fizemos, não tivemos viagem de lua de mel. E também outras coisas nós deixamos de comprar, né? Televisão, geladeira, não compramos. Não compramos nem a geladeira nem a televisão, né? E um terceiro item, né? Nós falamos que o primeiro item é entender bem que nós somos apenas mordomos e administradores. O segundo item, diálogo. E o terceiro item, planejamento. Como o Milton falou, nós deixamos de comprar algumas coisas, porque nós achamos que não comportava dentro do nosso orçamento. E foi muito bom a gente ter evitado de acrescentar mais despesas no nosso orçamento, porque nós acabamos sofrendo um acidente na primeira semana de casados. Nós casamos dia 24 de abril, sofremos um acidente dia 30 de abril. E nosso carro, o carro dele, né, porque o carro era dele, deu perda total. E ainda por cima perdeu os dedinhos, né? Fiquei 6 meses sem trabalhar. O salário caiu uns 30%, né? Nós então tínhamos a reserva, né, que nós tínhamos feito, e nós precisamos comprar um outro carro. O carro era, que ano que era? O que sofreu um acidente era um Fuscão 73 e depois compramos um Fusquinha 65. E aí então essa reserva que nós tínhamos deixado, nós pudemos comprar aquele Fusquinha, porque nós não podíamos ficar sem carro, porque eu trabalhava longe, eu trabalhava na Penha, morava na Jabaquara e estudava na Vila Prudente. Então eu voltava a altas horas para casa, e então foi algo que Deus nos proporcionou, de podermos adquirir o carro com aquela dificuldade, aquele problema que tivemos. E então, assim, é importante que o casal converse, exponha os seus objetivos financeiros, os seus sonhos, o que eles pretendem fazer em curto, médio e longo prazo. E assim, a gente também
entende que o casal deve ter as suas contas correntes conjunta. É verdade. Hoje eu vejo que muitos casais preferem ter separadas, mas a gente acredita que essa questão de estar separado pode ser uma armadilha para um esconder do outro o que realmente tem. E se o casal optar por ter as contas individuais, não tem problema, desde que o casal se sentem, façam o seu planejamento e ambos saibam quanto entra na casa e quanto se gasta. Então, muitos casais hoje buscam livros, consultores, para explicar para eles como lidar com o seu dinheiro. Mas nós temos um manual, né? Nós temos esse manual, a Bíblia. Na Bíblia contém mais de 2.350 versículos que falam como você lidar com o dinheiro e com as posses. E além do mais, Jesus também falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Por que será que Jesus falou tanto sobre dinheiro? A vida dele, ele vivia uma vida uma sociedade muito mais simples do que a nossa. Ele nunca precisou lidar com cartão de crédito. Não tinha cartão de crédito. Não precisou conciliar talões de cheques. Mas ele falou insistentemente sobre dinheiro. E por que ele falou sobre dinheiro? Porque ele sabia que a nossa vida gira em torno do dinheiro. Mas se você quiser saber mais sobre finanças no casamento, você terá que assistir o nosso próximo episódio. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Tchau. Deus abençoe. Amém. Agradeço ao meu Deus, pois vou prosperar. Na misericórdia do Senhor, eu posso esperar. Agradeço ao meu Deus, pois vou prosperar, pois Ele é fiel.